Ora Ok, então, vamos aqui falar aqui mais. Daí a introdução, que tu és bom na introdução. vamos continuar a nossa saga de iniciação à musculação e desta vez vamos falar de algo que não é menos importante que o treino, que é a dieta e a nutrição e Exatamente. hidratação, também a nutrição, certo? Exatamente. Então, E portanto, bom tópico. Hidratação estamos também. live, não é? Estamos live. Ok. E então temos aqui várias coisas, desde a parte conceptual, para começar a falar do que é comer, como é que a pessoa se deve estruturar, organizar em casa e depois veremos também a especificidade de cada refeição e falar também de alterações que a pessoa tem que fazer para conseguir levar a dieta para bom porto. E idealmente isto são mudanças que é para a vida, não é só por causa que a pessoa está a treinar. Nós vamos querer falar de dieta de um modo geral, que mesmo que a pessoa seja sedentária, pode alterar a sua dieta para meter alguns benefícios para dentro. E naturalmente que os benefícios são mais sentidos quando há exercício físico a acompanhar. Mas pronto, serve para qualquer pessoa, para Sim, qualquer idade e para exatamente. qualquer género. É só adaptar depois o intake calórico a cada um, mas de uma forma geral este tipo de alimentação é uma alimentação super completa que Sim, serve para qualquer pessoa. exato. Portanto, ahm, ora então, vamos lá começar aqui. Um dos pontos muito importantes que eu acho que é fulcral para conseguirmos manter uma consistência na alimentação, é preparação. Acho que nos devemos preparar no sentido em que Uhum. devemos ter os alimentos, em casa. Sei que é uma coisa muito básica, mas acaba por acontecer muito, não estamos preparados e acabamos por comer uma cheat meal ou Uhum. comer qualquer coisa que nos apareça em casa, Um takeaway, não é? um Conveniente. takeaway ou umas Yeah. bolachas que tínhamos em casa ou qualquer Sim, coisa. sim. Portanto, eu acho que ter os alimentos prontos em casa é muito bom. Acho que pode. Uhum. Não sei o que é que É achas, bom e Rui. é necessário. E é É, necessário. é Ninguém necessário. vai às compras depois do treino Exato. para fazer as refeições. Por falar em compras, é bom a pessoa ir às compras com uma lista do que pretende levar para casa e ir também de barriga cheia para não cair em tentação de epá, as bolachas estão em 50% de desconto. Esquece. As bolachas estão em Beber, 50% de desconto para quem precisa delas. Simplesmente exatamente. a pessoa precisa de outras coisas. Eventualmente pode ter um cheat meal ou outro, falamos mais daqui um bocadinho sobre isso, mas a pessoa tem que ir acima de tudo às compras para buscar aquilo que é a base, a sua fundação da sua dieta e, portanto, tem que ser maioritariamente coisas boas. Exatamente. E eu acho que isso é um ponto muito importante, porque as escolhas, quando estamos a ir quando vamos às compras, as nossas escolhas são muito influenciadas pelo nosso estado Hormonal, não é? hormonal, Sim, na sim, altura. estado de espírito. E Uhum. exatamente, portanto, eu acho que beber um bom shake saciante Aham. antes de ir, que é uma coisa rápida, fácil de preparar, Uhum. mesmo que não tenhamos fome, eu acho que é interessante. Sim, É sempre uma boa prática para ok. conseguires fazer umas compras um bocadinho mais certas, Mais bem estruturadas. mais bem estruturadas. Mas acima de tudo, acho que é importante a pessoa ter em conta que nós estamos numa de criar hábitos e de uma rotina saudável. É bom também a pessoa ter, se calhar, um dia da semana, ou dois, ou três, que sejam tipo bem encaixados na sua agenda e que estejam também, não estejam propícios a que a pessoa, pá, hoje tive um mau dia, pá, o chefe tratou-me mal, deixa-me lá vingar-me aqui com um gelado ou com qualquer coisa. Portanto, tem que ser um momento em que a pessoa esteja mesmo bulletproof de qualquer imprevisto e saiba que a pessoa consegue ir sem stress e que encontra os alimentos disponíveis que pretende. Portanto, a pessoa era bom que conseguisse, olha, eu à segunda vou deixar os filhos à patinagem, imagina, portanto é dia bom de ir às compras e, portanto, a pessoa é bom que tenha estruturado a sua semana de forma a ver quais é que são os dias mais benéficos para ir comprar peixe, para ir comprar carne ou talho, ou seja o que for. Acima de tudo é boa a pessoa tipo criar uma certa ordem, uma certa estrutura
Sim, para não falhar, acima de tudo é exatamente, isso. isso é importante. Uma questão importante que levantaste é aqui a questão da cheat meal. Eu acho que é bom Uhum. não ter nada de cheat meal em casa. Se queres fazer uma cheat Yeah. meal, tudo bem, mas nesse próprio dia vais comprar as coisas ao supermercado para fazer cheat meal ou vais comer fora, porque quando tens esses alimentos em casa, pelo menos para mim, é muito complicado resistir. Só pensas Ah, nisso. só penso nisso, sei que está lá, está Yeah. sempre aqui no canto da minha cabeça, Exato, exato. portanto é complicado. Yeah. Portanto, eu Eu opto nunca por tinha não pensado ter. nisso, mas é boa a dica. Yeah. Eu opto por não ter e quando quero fazer cheat meal, então vou, Vais buscá-la. vou buscá-la, exatamente. Vou Ok, caçá-la. boa, boa. Acho que Então, sim. a seguir, Uh, ah, a abordagem pronto, mesmo aqui em termos de despensa e cozinha e frigorífico, há certos elementos que a pessoa, se quiser começar a comer, são elementos de longa duração. Eu tenho o hábito de comer tipo batata doce em grandes quantidades, frutos secos em grandes quantidades, porque não se estragam. Se eu tiver tipo leguminosas para cozer, também compro também a granel, a seco. Mas tipo outras coisas, tipo carne e peixe e frescos, não dá para comprar muito. Dá para meter alguma coisa no congelador, como reserva, mas não faz muito sentido estar a testar frigorífico não. com 20 quilos de carne de vaca quando a pessoa Não, tem que o comer em 3 dias. acho que uma vez por semana é totalmente aceitável ir às compras, até 2 vezes por semana. Sim, sim, yeah. Ah, para quem tiver tempo e tiver disponibilidade, Uhum, acho que é algo totalmente uhum, fazível. exatamente. Mas sim, tens razão. Até porque depois a Yeah. carne, se ficar congelada há muito tempo, nem vai saber ao mesmo. É verdade, sim, sim. Portanto, Yeah. carne e peixe. E não sei até que ponto é que se calhar a disponibilidade de alguns nutrientes pode ficar prejudicada. Eu sei que, por exemplo, certas sardinhas, isso assim, depois de congeladas, a gordura tipo fica um pouco, tipo, parece que fica muito ressequida. Não se Compromete, perde a gordura. compromete a qualidade dos nutrientes, Compromete, o né? congelamento, não Uhum. sabia. É interessante isso. Acho. Enfim, se calhar prejudica a digestibilidade, pode manter os macros, mas se calhar a digestibilidade fica um bocadinho prejudicada, É capaz. por o alimento já não ser fresco, mas pronto. Falando então um bocadinho como abordar a dieta em termos de periodicidade das Das refeições, refeições. que é um tópico muito controverso, mas acho que cada vez mais está a ser menos controverso, né? À medida que estamos a ter mais referências científicas que aprovem os benefícios do jejum intermitente, quer seja jovem, velho, ativo, sedentário, homem, mulher, parece que Exatamente. há cada vez mais validação científica dos seus benefícios e nós já fazemos isso há muitos anos, eu desde 2013 e muito satisfeito. Passei de 7, 8 refeições por dia para 2 ou 3, ou uma, Excelente. Ou uma. ou uma, Muito bom. Isso é muito bom. e sinto que não prejudiquei em nada o meu rendimento desportivo, sinto que melhorei bastante a minha qualidade de pele, sinto que melhorei enormemente a minha produtividade, a minha flexibilidade durante o dia. Tipo, a comida deixou de ser um estorvo na minha agenda. Eu posso comer tanto às 3 como às 4, como às 5, ou esquivar essa refeição de todo, não é por aí. Ganhei tipo robustez, digamos assim. Portanto, foi das melhores alterações que eu fiz na vida. Para mim foi introduzir o jejum intermitente. Aham. E é algo que requer alguma habituação. Nas primeiras semanas a pessoa nota mesmo falta de energia, se calhar na parte da manhã. Mas acho que vale a pena todo o processo que a pessoa passa para chegar depois àquele estado, né, É- de solidez. uma das razões dessa falta de energia é a falta de adaptação do teu corpo a Uhum, trabalhar com gorduras como substrato energético. Uma maneira fácil de uhum, poderes combater isso é, antes de até sequer começar a fazer o jejum, a retirar, por exemplo, o pequeno almoço ou não comer a primeira uhum, refeição por dia para não sentir assim, antes de retirar essa refeição, começar se calhar a tomar um MCT oil ou uhum. algo que seja equivalente, porque vai habituar o teu corpo a trabalhar com cetonas e
e quando faz isso durante algum tempo, o teu corpo habitua-se e quando retirares a refeição já não vais sentir essa quebra porque o teu Exato. corpo já está habituado a trabalhar com os dois substratos energéticos e é uma boa dica Portanto, para dás o quem quer estímulo da começar. refeição para enganar o cérebro, né? Mas é uma refeição que já está a encaminhar o corpo para aquilo que a gente pretende, né? Que é Que funcionar em é a modo ketónico. refeição que supostamente o corpo vai retirar das nossas reservas de gordura. Uhum. Pronto, Certo. portanto, ao estarmos a pôr o óleo MCT, estamos a dizer ao nosso corpo que pode utilizar a gordura como fonte energética Sim, porque sim. já estou habituado, porque Uhum. estamos a tomar o óleo já há algum tempo. E o óleo é convertido imediatamente em cetonas no fígado. Portanto, vai obrigar, mesmo com insulina no nosso corpo e com hidratos, vai obrigar o nosso corpo a trabalhar essa parte das depois Uhum. falando das mitocôndrias, mas isso já é mais aprofundado. Mas sim, é uma boa Ok. ajuda na transição, para quem quiser Uhum. experimentar. Mas sim, portanto, acho que estamos os dois sólidos em dizer que o pequeno almoço é recomendado não o fazer, né? É. Atenção, nós não somos nenhuns fanáticos do jejum intermitente, é Sim, mesmo sim. por factos científicos É. e estudos e mesmo pela nossa experiência que nós começámos a fazer, e pelos resultados que temos, começámos a fazer e a continuar a fazer Sim. durante um longo Mas período só de tempo. falar um bocadinho de termos de justificação científica, acontece que a gente, quando acorda, estamos num estado hormonal e metabólico que é importante de o manter assim, né? E não Exatamente. fazer a ruptura desse estado que é vitalmente tão rejuvenescedor, né? Tão gratificante, e a pessoa parece que sente alguma urgência, né? Em colmatar aquela sensação de estômago vazio, mas não, a pessoa tem é que estar, digamos que engrandecida. É uma experiência, boa Exatamente. de Não só lidar. estamos a preparar o nosso corpo, fica mais sensível. Se saltarmos o pequeno almoço, o nosso corpo acaba por ficar mais sensível e mais receptivo ao anabolismo na refeição que iremos fazer um pouco mais tarde. Uhum, E também temos uma hormona de crescimento que vai ficar mais elevada, que também vai certo. ajudar no anabolismo, no rejuvenescimento Uhum, geral do nosso corpo portanto, só tem benefícios em tal e saltar, se qual. calhar, essa refeição Uhum, matinal. uhum. Porque, quer queiramos, quer não, fazer refeições com elevada periodicidade pode, se calhar, ajudar a manter os níveis de insulina no nível pretendido ou níveis de açúcar no sangue pretendido, mas inevitavelmente oxida mais o corpo, porque está a produzir mais esforço ao pâncreas e é mais desgastante, pronto, É contribui muito para mais um crescimento desgastante. mais precoce do que o Agora, jejum. se tivermos a planear, se isto for planeado for de consciência, consciência dos efeitos negativos que isto traz, eu acho que pode ser relevante num bulk de 3 meses, de 6 meses, se calhar fazer 4, 5 refeições por dia, Sim. Uhum. para ganhar aquele tamanho Sim, inicial de sim. forma mais rápida, se calhar, mas tendo sempre em mente que isso a longo prazo não é bom, que pode Uhum. desregular a sensibilidade à insulina e depois Uhum. ficar com ganhos comprometidos no futuro. Certo. Portanto, tem de haver sempre aqui um balanço. Sim, mas acima de tudo é ter em mente que a base da dieta ao longo do ano deve ser dentro deste regime de tipo um, tentar fomentar um jejum de 12 horas ou 14 no mínimo por dia Sim, eu acho que isso é o e mais importante. periodicamente fazer um ciclo, se calhar, se a pessoa quiser fazer um treino mais intenso durante uma temporada, tolera-se então fazer umas refeições mais frequentes, né? Para ir de Exatamente. encontro a esse objetivo que Pronto. é cíclico, temporário. Exatamente. Isso Uhum. ser mesmo só uma situação temporária, só para ciclar, Certo. digamos. Ciclar. Uhum. Yeah. Mas funciona dessa Acompanhar o ciclo de forma. creatina, por exemplo, é Exatamente. bom então Exatamente. ter mais calorias e mais frequentemente. Yeah. Exatamente. Pronto, Ok. portanto, eu acho que estamos alinhados nesse assunto. Fazer, portanto, 3 refeições por dia ou duas, Uhum. ah, mas começar, se calhar, a primeira refeição à hora do almoço. Uhum. Acho que é o mais sensato e acho que é o que nos traz mais saúde. E em termos de resultados, não estamos a comprometer resultado nenhum, pelo menos pelo que eu tenho sentido, e pelo que tu tens sentido também.
Portanto, Uhum. só traz Quais é que achas que benefícios. são as refeições que a gente não deve descurar? Portanto, se a gente faz uma ou duas ou três, qual delas é que tem que ser mesmo feita naquele timing? É assim, isso é outra controvérsia, pelo menos na minha maneira de, no que eu aprendi. Eu sei que tu gostas de ter os Uhum. timings, e isso é muito importante também, mas eu acho que não faz tanta diferença. Para mim, não faço questão de ter um timing para nenhuma refeição. Sei que a acessibilidade, à receptividade da comida para ativares o mTOR, que é algo que o teu corpo cria quando comes proteína após o treino. A tua sensibilidade ao mTOR está muito grande durante cerca de 6 horas após o treino, Uhum. sem haver grande diferença. Portanto, comer um pós-treino imediatamente após o treino, ou umas horas depois, acho que pode não fazer grande diferença. Aham. A única diferença que Especialmente podes uma fazer, se pessoa que é calhar, é na iniciada, que é para parte. quem nós estamos a recomendar agora, né? Hã? Como? Especialmente para uma pessoa iniciada, que é para quem nós supostamente estamos Exatamente. a falar neste Pronto. momento. Uhum. Acho que não devemos ter preocupações extra, quando Uhum. estamos a iniciar, sobretudo, porque já vai ser uma mudança relativamente grande, os treinos, Uhum. a alimentação e tudo mais. Portanto, se conseguimos encaixar tudo no nosso dia a dia de forma mais fácil, sem grandes regras específicas, acho que acaba por ser mais fácil. Ok. Mas de qualquer forma, acho que podes falar um bocadinho da importância dos timings, da importância que tu dás aos timings, porque é sempre importante as pessoas saberem. Um, Pronto, funciona bem para mim, conceptualmente, não esquivar o pós-treino, comer o pós-treino, um, não comer muito, tipo 2 horas antes do treino, ou nada de todo. Portanto, a minha quebra de jejum acontece 3 ou 4 horas antes do treino, idealmente. Dá tempo para fazer uma refeição grande, porque como fazemos poucas refeições, inevitavelmente todas as refeições são grandes, não é? Tem E de então, ser. eu também, mesmo para pessoas que façam refeições mais frequentes, que façam 5 ou 6 por dia, eu tenho recomendado sempre, imediatamente antes do treino, tipo em menos de uma hora antes do treino, não comer muito mais do que uma ou duas peças de fruta, eventualmente 20 gramas de proteína, para deixar o corpo disponível energeticamente para fazer exercício físico e não estar a concentrar esse esforço no estômago e na parte digestiva, né? Porque Exatamente. é um esforço. E, portanto, concentrar, se calhar, a base de reforço energético para sustentar o treino tipo, com mais tempo de antecedência, 3 horas no mínimo, para libertar o estômago e deixar o corpo disponível para dar o litro em termos de exercício físico e ter um timing tipo para mim ele funciona bem, meter o pós-treino logo a seguir, logo é tipo menos de 10 minutos. E depois tipo gosto de fazer um reforço calórico 1 hora e meia depois desse pós-treino e fecho assim a minha janela de comer. Portanto, e o teu Funciona pós-treino bem. Não sei se é ótimo, mas tem resultado bem. Agora, resulta idealmente eu bem. gostaria de conseguir empurrar os timings todos para um bocadinho mais fora mais longe do momento de deitar, para dar um bocadinho mais tempo de o corpo digerir antes de ir logo deitar. Mas tudo questões de afinação, que acredito que venham a acontecer em pouco tempo. Agora, relativamente só a uma questão e muito boa, que é comer antes do treino, mas dar algum tempo ao corpo para digerir a comida. Uhum. Se porventura houver a necessidade, porque o treino é muito intenso, ou mesmo psicologicamente achas que não consegues treinar sem comer, sem estar a comer antes alguma coisa, adicionar se calhar a um intratreino, que é algo para beber durante o treino, Sim. com um açúcar se calhar de absorção rápida Uhum. e uns BCAAs e, como é óbvio, os eletrólitos e os minerais. Exatamente. Portanto, Uhum. isso aí vai-te aumentar, pelo menos a mim aumenta-me imenso o rendimento no treino, a longa Sim, duração. Portanto, em vez de ter a quebra aos 30 ou 40 minutos, tem a quebra à hora e meia. exato, É exato. excelente para fazer o Yeah. treino. Portanto, é sempre uma boa dica. Um intratreino Portanto, yeah. para vos Isto está ajudar na alinhado com a intensidade. hidratação, né? E isso está alinhado com a hidratação depois também. Uhum.
também é importantíssimo manter os níveis altos de hidratação durante o treino para Yeah. conseguir ter força e energia durante o treino. Uhum. Portanto, em termos conceptuais, os alimentos, os nutrientes que a gente quer priorizar, tipo, se a pessoa for numa de fazer um pós-treino próximo a seguir ao treino, como eu faço, eu tenho sempre recomendado e funciona bem comigo, meter só hidratos de carbono e proteína, não meter Yeah. gordura nenhuma. Acaba por Sim, ser acho que faz desproporcional, sentido. porque a gente se quer trazer capacidade de síntese proteica, queremos maximizar a produção de insulina para recuperar a recuperação muscular, né? E a gordura acaba por ser um processo que nessa fase não vai alinhada com o que a gente quer. Exatamente. Portanto, Se bem que durante o treino não tens síntese proteica, mas sim. pronto. Uhum. Mas o período antes do treino tens. Vais ter. Sim. Eu eventualmente, se a pessoa for fazer um treino tipo só cardio, acho que até não é nada descabido meter uns frutos secos ou alguma fonte de gordura assim suave antes do treino para tentar só dar aquele reforço de que a pessoa vai entrar no regime de queima de gordura. Se for Exatamente. fazer um cardio com pouca intensidade, né? Que a Mas pessoa pronto, trabalha nesse regime. falando só, se treinares de manhã, não é necessário comer nada. Acho que, pelo menos na minha maneira de ver, não é necessário comer Uhum, nada. Terá fazer um treino em uhum, jejum, se calhar com um intratreino. sim. Pelo menos não vejo nenhum. Achas que prejudica muito a intensidade fazer isso? Não, eu quando treinava de manhã também preferia não meter nada e como eu digo, pronto, tolero bem um jejum, se for Exatamente. até 10, 12 horas, estou perfeitamente folgado para Exatamente. treinar com intensidade total, E sem atenção, sentir nenhum tipo nos de... agachamentos e no deadlift, sempre que treino em jejum, sinto-me muito mais compacto. É? Aí parece É. que estou a usar um cinto. Eu nunca uso cinto normalmente Sim, eu para também. treinar, mas sinto que quase estou como se estivesse a usar um cinto. Sinto-me denso e Uhum, compacto por estar vazio no estômago. Está ali tudo uhum, mais apertadinho yeah. e dá mais Eu estabilidade. gosto dessa Gosto sensação bastante. também. Ter o Gosto estômago bastante. vazio É. sabe muito bem. Yeah. E, Pronto. é tipo para quebrar o jejum. hum, Há algum tipo de alimentos tipo recomendados ou proibidos que queiras mencionar É assim, para a primeira refeição do dia? quebrar um jejum com alimentos ricos em hidratos de carbono simples, acho que não é boa ideia. Uhum. Portanto, devemos fazer uma refeição com hidratos de carbono, se bem que os hidratos de carbono simples devem ser algo que deve ser evitado de qualquer forma, sempre. Ah, E a acho fruta? eu. Fruta é assim, fruta tem frutose, supostamente não te vai criar um pico de insulina muito grande, porque a frutose é digestão lenta. Uhum. Ah, Portanto, acho que não seja aí um grande problema. E certas Hum, frutas têm uma função, têm uma função muito interessante que é de alimentar as enzimas que ajudam a digestão da proteína, né? exatamente, como o O ananás, por clássico ananás, exemplo. né? Fruta dos Aham. culturistas. Tens o O ananás, tens ananás, outro yeah. também que eu também não sabia qual é que era. Aí está-me a faltar o nome. Mas é outra fruta também que tem muitas enzimas que também te ajudam na digestão. Se eu me lembrar, Uhum. entretanto, eu digo. Yeah, ok, pronto, mas esse tipo de frutas, eu tipicamente quebro o jejum com uma peça de fruta só. Basicamente é o meu início do almoço, começa com fruta, e costumam ser frutas tipo com um pouco índice glicémico, maçã, pera ou tipo frutos vermelhos, o que houver. E, e depois também para reduzir o índice glicémico, dou um toquezinho de canela, que também melhora o paladar, que eu gosto muito de canela, já Boa. pode falar da canela no final, é muito funcional. E depois faço uma refeição tipo mais ou menos bem distribuída entre proteína, hidratos de carbono complexos e gordura. Os únicos hidratos simples que eu meto é só tipo essas 10 ou 20 gramas de vintes da fruta. Pronto, Portanto, sim. é relativamente pouco. Yeah. Sim, isso vai ser pouco relevante. Agora, Exato. comer Uhum. um prato, se calhar, de esparguete ou qualquer coisa desse género, ou batata frita, ou, quer dizer, mesmo Yeah. assim, batata nunca tem um índice glicémico assim muito alto, mas Batata mesmo frita? batata frita é Sim, batata, não não tem é? índice glicêmico alto, não. Mas a batata Mas cozida tem.
A batata cozida já Batata tem branca maior, cozida tem um índice sim. glicémico de 100. Tem menos Yeah, gordura, portanto vai ter um índice glicémico maior. E se comemos exato. muito, depois vamos ficar com Uhum. um pico de insulina durante muito tempo. Yeah, Diminuir os picos de insulina, basicamente, é muito importante para a saúde e longevidade. Agora, para crescimento muscular e para hipertrofia, é bom. sim. Mas quebrar um jejum com um grande pico de insulina, não Não é é muito saudável. funcional. Não, não é Portanto, de todo eu acho que saudável. se calhar até a pessoa, se não treinar de manhã, a pessoa até consegue passar bem com uma quebra de jejum, com uma refeição mais rica em proteína e gordura e deixar os hidratos para depois do treino, né? Sim, acho que, Uhum. que isso é o que eu faço. Normalmente hidratos só ponho depois do treino, sempre. Yeah. Portanto, Ponho meter mais poucos, vegetais, nessa primeira refeição, né? Vegetais exatamente. pouco densos em termos calóricos, né? Uma gordura, um abacate, se calhar. Nabo, Ex- terraba, eventualmente batata doce o mais calórico possível. Yeah. Exato. Couve, Ou batata normal courgette, também. Não abóbora. gostas de batata normal, és mais apologista da doce? Eu gosto de batata normal, mas tenho comido mais da doce. Por acaso, Ok. tenho alguma mixed feelings em relação à questão das saponinas da batata branca e o índice glicémico da batata branca é também superior. Mas a Explica, batata branca tem uma concentração de potássio superior à batata doce, o que acaba por ser interessante. explica o que E são as chapeninas, só para quem não a sabe. saponina é tipo um antinutriente que está Impede a presente, absorção de e, sim, vitaminas. inibe a absorção de alguns nutrientes e causa tipo algum inchaço e alguns problemas Não gástricos a sabia que longo prazo. que a quantidade presente na batata era relevante, nesse aspecto. Batata branca, sim, pode ser. Yeah. Pronto, Não sei se se está qui- dependente dos métodos de cultivo, ou se da variedade da batata, ser roxa ou branca ou não, mas batata branca no geral tem saponinas, ok. que é, pronto, é disfuncional em termos Já que estamos a nutritivos. passar aqui para a parte mais específica das macros, isto estamos a falar dos carboidratos a adicionar às Uhum. comidas. Eu acho que, para além das batatas, um carboidrato principal é o arroz, né? Toda a gente conhece. Sim, sim. Mas eu acho que o arroz, um pequeno truque para ter uma digestão um bocadinho mais lenta, utilizar um arroz basmati e extra longo, porque Hum, como as moléculas estão expostas no arroz extra longo basmati, são de difícil digestão, ok. portanto vão ser mais difíceis de partir e, portanto, cria-te um pico de insulina mais baixo. Fica semelhante então ao arroz tipo selvagem ou arroz tipo integral. Fica Mas mais. exatamente, mas o arroz integral e o arroz selvagem têm a desvantagem, digamos, de ter a casca que acumula muitos químicos e muitas toxinas. E ácido fítico. Portanto, também, Ácido fítico que está conceptualmente presente lá, independentemente das toxinas presentes devido aos métodos de cultivo, né? exatamente, Ácido fítico é algo que é um antinutriente que a biologia meteu na casca de quase todos os alimentos, né? Que faz com que o alimento dure mais tempo sem ganhar valor. Basicamente é isso. A mas gente depois, nos por frutos outro secos, a gente não come a lado, casca, mas no arroz podemos comer se for de forma integral. Nós tem muito ácido fítico na casca, a amêndoa tem muito ácido fítico na casca, mas a gente, como não come a casca, passamos bem. exatamente. Agora, no arroz, se a gente comer muito arroz integral, pode ser disfuncional. Por isso é que eu gosto sempre de aconselhar, quando aconselho, arroz Uhum. branco, Yeah, basmati exato. extra longo, se possível, do Uhum. que arroz integral. Arroz integral. E eu diria que este processo de branqueamento do arroz veio precisamente por necessidade de que o povo, se calhar asiático, queria escalar na ingestão de arroz, mas estava a ver que estava a ficar prejudicado e então descobriram este método de descasque, de branqueamento e que não foi só por questões de vaidade, como se calhar foi o trigo, mas foi bem por questões funcionais, porque ou senão eles estavam-se a desnutrir, né? Estavam a meter comida para dentro que estava a ser contraproducente. Exatamente. E, portanto,
vai ser benéfico nesse Algum aspecto. hidrato aí que aconselhes mais, assim, um hidrato para se comer em maior quantidade, num bulk ou... O arroz diria ser a base. Não sei a questão da fruta da banana, que é o clássico, né? Que a malta do ginásio gosta de comer muita banana. Eu não como assim muitas bananas, mas também eu diria que é uma fruta que poderia ser funcional de meter no pós-treino. Se a pessoa quiser fazer um misto, que eu aconselho de fontes de glucose e de frutose, tem uma renovação da, do glicogênio muscular e do fígado otimizada se a gente tiver uma mistura dos dois. Isso é Basicamente, depois o um glicogênio tema... muscular é otimizado a sua recuperação quando o fígado já está recuperado. E o Quando está... fígado, apesar de conseguir acumular tanto glicose como frutose, funciona melhor com frutose. Isso é um tema um bocado, digamos, controverso até quase, porque pelo que eu li e pelo que a frutose portanto, é convertida em gordura e não em glicogênio no fígado. E até acaba por Hum, ser um pouco tóxica no fígado, ah, nessa conversão. Mas posso estar enganado. ok. Daí eu não comer muita fruta. Com pouca Yeah. fruta, com mais vegetais, foco mais nos Uhum. vegetais. Os vegetais Mas também têm frutose, né? Alguns vegetais. tem. Exato. Por exemplo, a Uhum. cenoura, até a Exato. cebola também há de ter, também tem um bocadinho de Exatamente. frutose, mas é em menor quantidade, em bastante menos quantidade. Uhum. Um, Sim. e se comeres aqueles vegetais verdes, os crucíferos, e isso Uhum. aí vai ter quantidades pouco relevantes. Yeah. Ok. Portanto, Mas em termos de fonte de hidratos, eu não tenho assim nenhum mais notável que o arroz, não. Acho que não, mesmo. o arroz, acho que a batata também, mas não sabia essa questão de ter o antinutriente da batata. Eu diria Portanto, que tipo, eu aconselharia arroz numa vertente de assimilação mais rápida e uma batata ou batata doce numa assimilação mais lenta. Mas a batata branca continua a ter uma absorção rápida, índice glicêmico de 100, batata doce tem exatamente. índice glicêmico de 70, é consideravelmente diferente. Depois poderíamos estar aqui a aconselhar farinhas para juntar aos shakes, por exemplo. Mas sinceramente, com tudo o que tenho aprendido ultimamente, não sei que farinhas é que podemos aconselhar, a não ser que sejam farinhas de frutos secos. Só se Ah, fosse o amido de milho, eu não estou a ver um nenhum amido de tipo milho, de. talvez, sim, Uhum. pelo menos pelo O que. amido de milho é semelhante à maltodextrina em termos de perfil nutritivo. Tem 86% de hidratos de carbono, não tem fibra, foi removido. Não tem a proteína também, é mesmo só o amido, portanto é só os hidratos de carbono. E acaba por ser bom, barato, conveniente E os amidos e são bons para o intestino, portanto, acho que acaba por ser uhum, uma boa opção também. uma opção simples. Yeah. Sim, Para pós-treino só, sim, para não pós-treino. como substituto de refeições. Sim, Daqui a isso é pessoa não tem basicamente tempo para cozinhar. é Deixa-me ter aqui açúcar. um batido de amido de milho com whey. Epá, eu acho que é melhor a pessoa saltar a refeição do que fazer isso. Sim, quase. E, Muito rapidamente, nós somos muito apologistas de comida e comida a sério, e de evitar, se calhar, shakes a toda a hora uhum, e alimentos processados. E nós gostamos de alimentos ricos em nutrientes e sim, sim, densidade sim. nutricional ao máximo, que é isso que te Uhum. vai fazer crescer. ah, portanto, Densidade de micronutrientes, micronutrientes, para poucos sim. macronutrientes, exatamente. Daí os vegetais a terem que estar acima de tudo na linha da ordem do dia. A pessoa tem que substituir o clássico arroz com frango por substituir o arroz por uma panóplia de vegetais diversa e para tentar ter, de facto, para as mesmas calorias, mesmo número de hidratos de carbono, ter uma riqueza de micronutrientes muito superior e sensação de saciedade, Isso é muito importante. muito importante. A A questão sensação de do. saciedade que está também envolvida diretamente com o controlo, digamos, da insulina. Portanto, Tal e qual. portanto, ter E é picos o que permite tolerar também todo o conceito do jejum intermitente muito melhor, não é? Exatamente.
Pronto. está tudo encaixado. Está tudo Portanto, encaixado para funcionar tudo bem. bate certo quando a pessoa não falha nos detalhes. Exatamente. Depois, proteínas, fontes de proteína, Acho que é consideres importantes. insubstituível carne e peixe, sendo a base e ter muitos Sim. E ovos, ovos. Carne, preferência peixe e ovos. origem biológica, porque acho que faz diferença. Faz toda a diferença no perfil nutricional dos ovos, então. Yeah. O teor de ômega 3, de vitaminas e de Uhum. minerais, quando são ovos de galinhas do campo, que são Sim, livres, sim. orgânicos, sem antibióticos, sem hormonas, sem porcarias, é completamente diferente. Completamente diferente. É dos alimentos mais anabólicos que podes comer. Acima de tudo, não é só pelo bem, melhor é pelo mal que não tem, que é tipo os resíduos, todos as porcarias que as galinhas de aviário têm, né? Exatamente. Também os resíduos que estão na comida do milho que elas comem, né? Muito glifosato também, mais uma vez, Mais uma vez, que as galinhas passa biológicas tudo. não podem comer esse tipo de cereais. Portanto, Portanto, a carne, ovos biológicos, de galinhas ao ar livre, hum, carne de vaca, se for de vaca, que seja de de pasto. grass-fed, de pasto, e Exato. que seja orgânica, portanto Uhum. também antibiótico-free e tudo Uhum. mais. Ahm, Portanto, acho que é A muito importante. referência é que tipo, a carne dos ruminantes tem um perfil de aminoácidos superior à carne das aves, Sim, pela panóplia de dieta que os animais têm diferente. Tem muito mais, acho que é a leucina, que tem acho que é o aminoácido que tem mais presente na carne vermelha, que as outras aves não têm. que esse é E, o aminoácido mais importante para sinalizar a hipertrofia. sim, Portanto, é a leucina. é a leucina, né? Pronto, É. então, é esse o aminoácido. Relativamente aqui à carne das aves, a carne das aves é muito complicado encontrar uma carne das aves que seja, pelo menos pelo que eu tenho visto, que seja orgânica, que seja Sim, sem sim, antibióticos, é verdade. e não é. Acho que se for para desenrascar tudo bem, mas de uma forma diária, acho que devemos evitar a carne de Uhum, aves. uhum. No geral, existe sempre aquela recomendação da malta do ginásio, tipo, de comer frango, mas acho que é por duas questões, que é aquela questão que a pessoa, que também já caiu em desuso, que é a pessoa deve comer pouca gordura, que é treta, e portanto a carne de frango pode ser mais magra, e depois tem a questão do preço, né, que a carne de frango também é mais É muito barata, e mais então o barata. nutricionista sente-se melhor a recomendar frango do que vaca todos os dias, Do ou que senão a vaca de pessoa depois não pasto. tem dinheiro para sustentar o nutricionista. Exatamente. Vaca de pasto orgânica, quer dizer, vai ser um bocadinho mais caro do que. Muito mais Pronto. caro. Yeah. Mas se queremos fazer as coisas bem feitas, nós estamos aqui a dar sugestões para como fazer as coisas o melhor É possível, saúde, tendo em conta a nossa saúde, exatamente, e a é longevidade, saúde. porque fazer isto só para ficar com um bom físico durante 5 ou 10 anos e depois estar cheio de doenças e Sim. não vale a pena. Não vale a pena. Portanto, É que o futuro isto, vem aí, é verdade. exatamente. Ninguém gosta de falar nisso, mas o futuro vem aí. Acho que Portanto, quando cada um chegares colhe o aos que semeia. 80 anos, quando chegamos aos 80 anos e ainda nos mexermos e estivermos saudáveis e com força Uhum. e tudo mais, acho que vamos agradecer quando vimos os nossos amigos Claro que sim. que bebem álcool até e, e que fumam É, e tudo. Se calhar vai ser um bocadinho. yeah. Aí vai compensar de certeza. Enfim. Agora, relativamente a mais fontes de proteína, atum, acho que é uma boa fonte de proteína. Tu comes muito Uhum. sangache, não é? Para quem não sabe, o sangache Sim. é a parte escura do atum, Uhum. que é Mais próximo mais, das galgas. Yeah. exatamente, que tem um valor Tem nutricional mais mais vitamina alto, B12, mais ferro. Yeah. E outros exatamente, micronutrientes importantes. e é mais barato. Portanto, só tem vantagens. A única desvantagem é talvez o sabor que seja um pouco mais forte, É. mas é tolerável. Não é Exato. nada que seja E impossível de dificuldade de comer. acesso, porque pode haver sítios em que a pessoa não encontra atum de sangache de forma fácil, né? Só em certos Sim. supermercados específicos. O Coisa que o Lidl, atum o Lidl acho imposta, que a pessoa tinha. encontra em qualquer lado, né? É. Normal. Portanto, atum também ser. O atum é todo apanhado de forma selvagem, não é? Acho que Sim, não há sim. atum, Não pronto. existe atum de cativeiro ainda. Não. Já criado em cativeiro ou mesmo. Há muitos sítios em que fazem a produção de salmão em águas de oceanos, mas em que os salmões estão todos
É a aquacultura, não é? Aquacultura, Típico. exatamente, pronto. Uhum. E isso aí não vai ser a mesma coisa. Portanto, salmão selvagem, para conseguirmos todos ali, todos os Claro. nutrientes e minimizar E o... também é difícil encontrar. É Também difícil encontrar, pelo não é menos. muito fácil, não. Yeah. E Mas é já está mais e é comum do que o que estava há 2 anos, por exemplo. Já se vê algum congelado, já. algumas marcas Até já da têm Eagle, em salmão. Portugal, da Eagle consegues muito, Yeah. mas é caro. Por acaso o da Eagle é bastante caro. Mas Yeah. tens no Aldi, olha, no Aldi tem um preço bastante Uhum. acessível e salmão selvagem, Congelado, mais congelado, uma vez. Sim, sim. Uhum. congelado. Portanto, Pronto. é uma boa alternativa. Yeah. Gorduras. Mais alguma, gorduras não, proteína, mais alguma coisa ou queres passar para as gorduras? Proteína, a questão do whey, né? Whey, pronto, isso é parte do suplemento, Suplemento. É sim. um suplemento, mas acaba por ser também um macronutriente, né? Acaba por ser É, um alimento que a pessoa recorre de forma consistente exatamente. e é funcional. É Já assim, não é tão barato como o que era. Este ano tem tido um aumento de preço vertiginoso, o whey. Não sei se é internacional, mas acho que sim, né? Como a creatina. aqui também está bastante elevado. Um Uhum. potezinho pequenino é US$ 60, portanto. É verdade. Uhum. Mas relativamente ao Whey, eu já fui mais apologista e mais utilizador da Whey. Eu utilizava o Uhum. Whey para tudo. Entre as refeições era sempre um shake de Whey Uhum. para, primeiro para facilitar a questão dos cravings, porque ficava cheio e não tinha aquele craving para comer uma refeição, digamos, marota. Sim. E pronto, e dava-me a proteína necessária, dava-me um pico de insulina ali no meio. Pronto, que agora sei que não é bom, mas na altura Uhum. achava que era interessante. Yeah. E é na questão do hipertrofia, mas não é interessante na questão de longevidade e de saúde. E Não, nenhuma. conseguimos Exato. ter uma boa hipertrofia mantendo a longevidade e a saúde, portanto, Uhum. mais vale fazer dessa forma. Mas sim, o whey agora eu utilizo muito pouco, muito pouco. Nem uma vez por dia, Ou não? mas Eu só uso no pós-treino. Eu, francamente, só exatamente quando uso apenas é no assim. pós-treino. Quando eu uso é no Yeah. pós-treino, ou para enriquecer uma refeição que eu acho que não tive a quantidade de proteína necessária, acompanho com Yeah. shake de whey, Ok. para dar ali um pouco mais de proteína, mas Uhum. é raro. Agora tem sido Conseguiríamos substituir tipo whey por claras de ovo ou peixe magro no pós-treino assim, fazer uma de forma refeição real igualmente num funcional? pós-treino vai ser muito mais vantajoso, tendo em conta todos os micronutrientes, as gorduras e tudo mais que temos nessa refeição. Vai ser muito mais hipertrofiante, não sei se esta palavra Uhum. existe ou não, mas Anabolizante. anabolizante do que Uhum. um shake de whey com o aveia, né? Portanto, ou Exato. aveia ou qualquer coisa. Portanto, não há comparação possível Uhum. nos efeitos que tem o teu corpo uma boa refeição de pós-treino, como tu fazes. Uhum. Tu fazes uma refeição, Sim. se bem que é uma refeição líquida, mas é uma refeição Uhum. em que pões tudo o que Tenho mereces, muita coisa. Yeah. exatamente. Portanto, acho que aí sim vale a pena. Mas pronto, acho que é uma maneira rápida de fazer um pós-treino, beber um shake de whey, comemos uns frutos secos com o shake de whey para melhorar ali a qualidade nutricional da refeição. Uhum. Acho que o que é que aconselharias assim para um pós-treino rápido que não desse muito trabalho, ahm, Atum ou para adicionar pescada. ao whey? Peixe. Não, para adicionar ao whey. Imagina para levar para o ginásio, o shake de whey, uns frutos secos e o que é que aconselharias mais para enriquecer essa refeição de forma a ser uma refeição assim, Arroz. Arroz com arroz. passas de uva, com algum tipo de fruta desidratada, que tem muita densidade de micronutrientes, acima de tudo, muito potássio. Essa é boa, uma boa. Yeah. E, Eh, portanto, eu tenho sempre arroz no pós-treino. Mas lá está, o meu pós-treino é muito sofisticado, eu não vou estar aqui a detalhar tudo, mas duas coisas básicas que eu tento meter é a tal combinação de frutose e glucose, ter a combinação da glucose, ter de hidratos simples e complexos, e ter também uma mistura de hidratos de carbono sólidos e líquidos. Portanto, acredito que esta combinação destas diferentes topologias Tens de absorções alimentos para todos os tempos. otimiza. Yeah.
E, absorção. portanto, sabe bem no palato e funciona bem no corpo e é para manter. Boa. Mas claro que a pessoa não precisa de fazer uma coisa tão elaborada para ter resultados satisfatórios e, Não. portanto, Eu eu mantinha-me mais simples. Yeah. acho que no início ao aumentar, se calhar falando assim de uma forma mais simplista de todos, aumentar um bocadinho a qualidade da comida que nós comemos, porque provavelmente eu estou a assumir que a qualidade das refeições da maior parte das pessoas é um pouco fraca. Sim, sim. Comem muito os Uhum. alimentos processados, comem muitos Uhum. fritos, comem Muito pão. muito pão, portanto, Uhum. melhorar aqui a qualidade dos hidratos de carbono, aumentar a quantidade da proteína definitivamente, Uhum. e das gorduras também, que isso é um bocadinho Exato. controverso, mas aumentar a quantidade das gorduras, porque as nossas hormonas são feitas de gordura. Se não tivermos gordura no nosso corpo, não há Uhum. hormonas para ninguém. É E se não há verdade. hormonas, não há músculo. Portanto, É verdade. ah, Todas as hormonas derivam do colesterol. é exatamente do Boas ou tal más, todas. colesterol que supostamente É. as pessoas querem baixar. É. Querer Mas baixar no pronto. colesterol é querer Ah, baixar na saúde. Yeah. portanto, gorduras boas, azeite magnífico, extra virgem, sempre, não Sim, é? Portanto, sim, sem óleo de espinhas, coco, isso é fácil. sim. Óleo de Eu coco acho também que é uma também boa. é interessante recomendar alguns frutos secos. Atenção que o amendoim não é um fruto seco, é uma leguminosa, portanto, quando eu digo frutos secos, estou a falar de avelãs, amêndoas, nozes, macadâmias, nozes do Brasil, pistácio, caju. Isto Exatamente. sim são frutos secos. Pistácio e Eh, caju, neste caso, sendo os que têm um dos melhores perfis de gordura em termos de EPHs EPH e EDA. dê qualquer coisa. É, pronto. De ômega DHE. 3. Sim, dos ômega 3. Exato, certo. Yeah. Pronto, o pistácio e o caju são muito boas gorduras mesmo. Todos os Yeah. outros também, mas sim. Os amendoins, como disseste, são muito elevados em lectinas e são muito maus para a tua saúde. Pronto, só para as pessoas Sim. que adoram amendoins e manteiga de amendoim e acham que é saudável, não é tudo. Acima de tudo, os amendoins vigou muito. As pessoas não sabem é que o amendoim, como é uma cultura anual, deu para fazer economias de escala de forma fácil, coisa que as outras culturas não, vêm das árvores, né? Portanto, são culturas perenes, não se consegue escalar tão facilmente e, portanto, conseguiu-se fazer manteiga de amendoim barata, meter amendoins no mercado barato e o pessoal, como quer meter qualquer coisa para o bucho, vai para o mais barato. E, portanto, uma coisa Exatamente. alimentou a outra e fez com que o amendoim fosse o pseudo-fruto seco mais vendido do mundo. E, Exato. infelizmente é isso, é. Não é um fruto seco e eu não recomendo de maneira nenhuma amendoins. Se a pessoa Pronto, já quiser comer somos dois. frutos secos a sério, coma tudo menos amendoins. Exatamente, concordo Quiser comer plenamente com isso. leguminosas, coma também tudo menos amendoins, coma grão de bico, coma feijão, lentilhas, mas E pronto. daí Eu também, não como muitas atenção, leguminosas. não comer muita quantidade de grão, feijão, porque Uhum. temos o mesmo problema das lectinas. As lectinas Exato. é algo que as leguminosas têm, que é para se protegerem é o único modo de se protegerem de serem comidas, digamos, no mundo Sim. selvagem e são muito prejudiciais ao ser humano também, Uhum. sobretudo à parte dos Uhum. intestinos. Yeah. Portanto, atenção, não Eu comer recorro muito. só aos leguminosas quando eu quero fazer uma refeição que sacie mais tempo e eu quero que atrase, digamos que o seu índice glicémico, como tem fibra solúvel, né? É, Acaba por ter esse efeito de saciedade e de atenuar o índice glicémico. Sou absorção lenta, claramente. E também se eu tiver com algum tipo de problemas, se tiver com diarreia ou algo próximo disso, também carrego um bocadinho mais na fibra solúvel para atrasar o, pronto, o bolo, né? O bolo exatamente. intestinal, E para absorver atenção, lá também mais água. se tiveres a ter esses problemas diarreia ou assim, significa que há alguma coisa que deve ser mudada na alimentação. Sim, 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 claramente. Pronto. Yeah. Só uma Não curiosidade, se consegue, quiseres exato. saber, as lectinas no feijão consegues neutralizá-las se as cozeres à pressão. Tens de Ah, cozer durante um certo tempo, não sei qual é o ok. tempo de cor, mas se fizeres o cozeres a pressão, Sim, sim. consegues neutralizar as lectinas. Ok. Eu, por acaso, quando costumo cozer, faço na panela de pressão e guardo Boa. depois em sacos pequeninos do congelador
Olha, Só portanto, por já, questões de já estás a conveniência fazer. faço na panela de pressão para ser mais rápido. Não sabia desse efeito. É, Benéfico das lactinas também ficam é. mitigadas. Bom saber. Yeah. Portanto, estás a fazer tudo certo. Pronto, mais fontes de gordura. Os ovos são tanto fonte de proteína como de gorduras, né? Assumindo que a Excelente. pessoa come os ovos Daí inteiros, que é ser o que dos deve alimentos fazer. mais completos que existem, é os ovos. É, Portanto, só exato. comes ovos e não fores intolerante aos ovos, consegues ter quase tudo o que precisas dos ovos. Exato. Uhum. Ah, até hidratos de carbono os ovos têm, poucos, mas têm. Tem? Ah, Acho que ok. sim, tem pouquinho, Não mas sabia tem. que tinha Eu, bastante. eu também, eu também fiquei surpreso, mas quando estava a pô-los no Uhum. MyFitnessPal, Sim. pus lá os 6 ovos da refeição e depois Ah, apareceu lá hidratos de carbono tipo 5 gramas ou logo foi. Eu ok, assim, a ok. sério, não sabia, mas pronto, olha, aprendi também que os ovos têm hidratos de carbono. Yeah. Deve ter meia grama por ovo, talvez. Uma Capaz, coisa já. assim do género. Yeah. Ah, Mais pronto, fontes de gordura, o abacate, abacate? abacate, indispensável, como um Yeah. por dia. Yeah. Pá, um por dia, não sabes o bem que te fazia. E, Exato, e é yeah. mesmo, há uma receita muito boa, por acaso, que é interessante para sobremesa, que é whey de chocolate misturada com abacate, que quase fica uma mousse. Ah, Sabe quase a é? mousse? É, Ah, é, é vou interessante para experimentar. quem gosta, experimentem, porque é Uhum. uma boa sobremesa em termos de sabor. Pode-vos tirar aquele Boa. craving do doce após a refeição e é super rica nutricionalmente. Portanto, Excelente, ok. é Já não fixe. sabia. Yeah. Uhum. Fico tentado a experimentar. Mais De gordura? gordura. Eu acho Já que varremos os assim, frutos secos, já varremos a gordura, a as gordura da carne e do líquidas, peixe o é azeite e bem-vinda. o óleo de coco também. Óleo de Óleo de abacate também coco é também é bom. interessante. Eu Porque- uso para Qual? frituras. Desculpa. Não como assim óleo de coco assim à descarada. Ah, ok. Mas Não, nem também eu, pode ser nem. usado, né? Para saladas, para tempero. Pode. Yeah, Mas também pode. não uso muito por acaso. Mas Yeah. sei que é uma boa fonte de gordura. Sim, Óleo de abacate também. Tenho sim, óleo de sim, sim. abacate extra virgem. Aliás, eu tenho maionese orgânica feita com óleo de abacate extra virgem, que é para Hum. não me sentir tão mal quando me apetece comer um bocadinho de maionese. Ok, Portanto, vai ser ovos com óleo de abacate, portanto, estou não a tem ver. ali nada Yeah. de mau. Excelente. É. Eu tenho uma fonte de gordura explícita que eu faço questão de comer todos os dias, que é a manteiga, através do Manteiga. pasto. Que tem através, mais uma vez, vitamina A, tem também muito colesterol e tinha uma outra coisa que agora me estou a esquecer, um micronutriente qualquer, mas de qualquer das maneiras não tem os problemas da lactose, dos outros laticínios, por não ter lactose, é A só manteiga ainda tem um bocadinho de lactose, muito pouco, mas acho muito, que muito tem. pouco. Tem. Como não tem Se hidratos de comprares carbono, ghee, aí é que não tens ghee, manteiga lactose nenhuma. purificada, Aí yeah, não há lactose nenhuma. não há. Yeah. Não. Hum, Zero. Literalmente é 100% zero. gordura. 100%. Aham. Portanto, ali estás. 100% ou a única coisa que tem de calorias é da gordura, né? Manteiga tem Exatamente. 82% de gordura, Sim. o ghee deve ter se calhar 90%. Não, ou mais ainda. Yeah, yeah. Mas sim, e a manteiga e o ghee são das melhores fontes de gordura, ao contrário Uhum. do que se diz, são das melhores fontes de gordura. Claro que não é comer manteiga com pão. Se comes manteiga com pão, aí Claro, estás a arruinar, estás a arruinar. estás a arruinar tudo, exato. Yeah. Mas, e sabe muito bem, eu sei, é das minhas coisas preferidas Claro, para comer, é manteiga com pão, quer dizer, mas não, não é eu bom. deixo o pão para os outros e como só a manteiga. Exatamente. Yeah. Mais, Uma gordura outra já. fonte de gordura interessante é o cacau. Cacau, Cacau. boa, ainda bem que falaste Yeah. disso. Também tem Porque gorduras saturadas, é um fruto como o abacate. Acho que são os únicos dois frutos que têm maioritariamente mais gorduras do que hidratos de carbono no seu perfil calórico, não é? e é considerado um super alimento. É, uhum, tal e qual. Portanto, comam cacau, comam se encontrarem um bom chocolate negro, como estava aqui, como falei aqui ao Jerónimo Aham. anteriormente, se encontrarem um bom chocolate negro orgânico, ah, Sem aditivos, não é? sem Sem fruta. aditivos nenhuns, eu É. como um todos os dias, até um quadradinho depois da refeição, Yeah, yeah. que é o orgânico, com manteiga de cacau orgânica e açúcar de coco orgânico não filtrado e não purificado, Uhum. e qualquer coisa. É o mais simples possível, Ok. o mais natural possível, com um índice glicémico super baixo e tem Yeah. pouquíssimo açúcar. Aquilo acho que tem, por quadrado, vou ter tipo 1 grama de açúcar de coco, Uhum. portanto não é Ok. relevante. E ainda tem o benefício de ter sal,
também, Yeah, que não yeah. só faz o chocolate ficar melhor, como nós precisamos de sal, portanto, Precisamos só. magnífico. Exato, Exatamente. exato. Aquilo Yeah. mais anabolismo que aquele quadrado de chocolate, não, Yeah. não há. Para mim, acho que é uma excelente uma forma de encerrar a refeição é o cacau, por ser assim meio amargo, não é? Eh, Exatamente. Portanto, o meu encerramento do meu almoço é um quadradinho de chocolate negro, 90%, com um bocadinho de manteiga barrado. E Pô. fica ali recheado. Yeah, e fico Olha, saciado. deve ser bom aí com manteiga. Combina muito bem, combina muito bem. Fica ali a saber como se fosse uma mousse. Yeah, yeah. Agora, fruta, gorduras, acho que já varremos aqui Sim, tudo. estamos bem. Acho que Yeah. Olha, podíamos só. gorduras a não incluir são gorduras hidrogenadas. Ah, sim, Barra, esqueça. Tudo o que seja eh, processado é para não meter na boca. Só tudo o se que vão é gorduras estragar. tipo vegetais, que não sejam do azeite ou do abacate, é tudo a evitar. Óleos de sementes, qualquer óleo de semente evitem. Yeah. Ok. Óleo de canola oil, Sim, óleos sim. de semente de girassol, óleos, qualquer Yeah. coisa assim. Pá. Qualquer Se óleo forem, de vocês forem comer ao fritura. chinês, por exemplo, vocês estão a comer colheres de inflamação, basicamente. Exato. Ah, Yeah. portanto, isso é uma de... Utilizam muitos óleos de sementes, apesar de estarem ali a pensar que estão a comer arroz com carne, estão a comer Uhum. inflamação, basicamente, e estão a destruir os intestinos. Muito Mas óleo pronto. ali. É. Yeah. Mas de vez em quando, eu sei que é bom, mas há de ter a consciência disso. Claro. Uhum. Ah, mais, não sei se queres falar um bocadinho só, muito rapidamente, só dizer os vegetais que mais aprecias, não em Sim. termos de sabor, mas em termos nutricionais. Ah, Nutricionais, sim. porque há Eu, muitos para vegetais. mim, não Diz, diz. dispenso couve, beterraba, abóbora. De vez em quando meto um bocadinho de alho francês. Gosto muito de nabo, que é também é tipo uma batata, mas que não tem calorias. Tem só micronutrientes, basicamente. Eu escalo muito nesses vegetais, tipo quase à descrição. Eu como, tipo, até me sentir saciado. Dou-me ao luxo de não contar, não pesar esses elementos, porque Concordo. os benefícios dos micronutrientes acho que superam qualquer excesso de macronutrientes que possa vir. Não é Acho que fácil a pessoa vegetais. encher a barriga de Não. nabo e hortaliças e coisas assim do género. Como aquilo não é doce, não puxa, né? A pessoa rapidamente fica com o suficiente. E as E, calorias acho que não são relevantes. sim, a beterraba e a batata doce A têm batata, algumas isso sim, calorias, isso aí acho mas a que abóbora, por devem exemplo, já ser não tem contados. tanto. Couve não tem calorias, nabo não tem calorias, alho francês não tem calorias. Falando E, aqui de legumes, de legumes e vegetais, eu gosto muito de legumes fermentados, sobretudo o sim, sim. sauerkraut ou Yeah. kimchi. Uhum. Tem muitos benefícios relativamente até aos legumes normais. Mas Portanto, sauerkraut comes em quantidades, digamos que não muito significativas para ter algum tipo de saciedade, né? É só mesmo tipo um acompanhamento, digamos que degustativo, né? Não comes tipo ah, 150 gramas de sauerkraut, né? como? Não vais comer tipo 150 gramas de sauerkraut numa refeição. Epá, eu tenho um jarro grande que eu tenho de ver quanto é que aquilo é em peso, deve ser umas cerca de 500 gramas, e Uhum. dá-me para quatro refeições, mais ou menos. Só? Sim. Uau! Então comes então Portanto, 125 gramas por pá, refeição. pelo menos, às vezes até dá menos, estás a ver? Ok, ok. Mas pelo menos quatro refeições. Pelo menos, não, no Yeah, máximo yeah. quatro refeições, normalmente. Portanto, ainda com uma Interessante. quantidade grande. Não Estou a ver, peso, estou a ver. mas sim, porque Yeah. epá, é muito bom. Muito É, bom. é muito bom. Para além ainda de ter aquela parte acídica que te vai ajudar na digestão. Portanto, Certo, certo. só E, vantagens. yeah, yeah, yeah. E quanto é que tipo custa mais ou menos assim esse meio quilo? Epá, é super barato. Se comprares no Aldi, não atenção, aconselho sempre a ser orgânico. Sim, Este que eu sim. compro não é orgânico porque aqui nos Estados Unidos pelo menos é complicado arranjar orgânico a um preço Uhum. relativamente acessível. Porque se for orgânico tenho de ir ao Whole Foods e isso vai-me custar 10 euros um saco de 150 gramas, Estou a ver. ou 200 gramas, portanto é Uhum. insustentável. Mas este jarro aqui custa 1,80 500 gramas. Yeah. Portanto, é, Interessante. é, Uhum. é muito, é sustentável, totalmente É sustentável. bom. É. E Yeah. os ingredientes são bons, é literalmente couve e vinho branco, se não estou em erro. Portanto, Uhum. Sim, sim.
Tipicamente, fazer sauerkraut de couve, apenas tens que adicionar sal, que aquilo fermenta de forma Sim, natural, e podes pôr um bocadinho de vinho ou vinagre para controlar a acidez, para exatamente. fermentar também um bocadinho, entrar na fermentação. Mas Mas aquilo pronto. é um processo que acontece espontaneamente, é só deixar o tempo esperar. Eu já fiz o meu próprio sauerkraut Boa, e é simples, muito yeah, fixe. Pá, partido com. legumes fermentados, top, top, top. Uhum, Se yeah, puderem adicionar e se gostarem, melhor. É uhum, algo também, uhum, uma adição muito, muito favorável para a vossa longevidade também. yeah. Ahm, Acima de tudo, há um micronutriente que é o potássio, que ele é a proporção da quantidade do volume de comida que a gente meter. Portanto, os vegetais tipicamente são densos em potássio e, como são pouco densos em calorias, a gente consegue ser sedentários em potássio, que é importante garantir que tenhamos os básicos, os 4,7 gramas de potássio por dia, uhum, e com uma dieta rica em vegetais a gente chega lá e sentimos-nos bem exatamente, energizados durante o dia, sentimos-nos com energia para o treino, sentimos-nos com claridade mental. Portanto, acho que faz muita diferença a pessoa estar bem suprida em termos de potássio. exatamente. Yeah. Ah, só uma curiosidade, sauerkraut é super elevado em vitamina C. Portanto, Vitamina fica a C? dica. Yeah, fica a Ah, dica. ok. Para teres vitamina C que é necessária e não estás a comer aquela vitamina C que é o ácido ascórbico criado artificialmente, Yeah. se quiseres o complexo de vitamina C todo num só, sauerkraut ou Excelente. kimchi, muito, muito fixe. Uhum. Isso é muito importante. A Mais, gente precisa de vitamina C. Yeah. yeah, vitamina C é importantíssimo. Mais, eu, só em termos de refeições, o que pôr antes de dormir, outro momento importante do dia, e Ah, diria que no mínimo proteína e gordura tem que lá estar. Se a pessoa quiser fazer o jejum depois disso, mais uma vez para não ter grandes índices glicémicos durante a noite, apenas para tentar fomentar o anabolismo e a produção hormonal. No mínimo, gordura e proteína têm que lá estar. Se a pessoa ainda assim tiver a faltar algumas calorias e quiser reforçar um bocadinho mais nos hidratos de carbono, pronto, também pode pôr um bocadinho, mas idealmente não muito. exatamente. Agora, eu acho que em fase de bulk faz sentido. Agora, em fase de seca, se calhar essa refeição para pós pré-cama pode ser retirada se tivermos um jantar como deve ser. Não sei o que é Uhum. que achas disso. Eu sei que Sim. gostas imenso dessa refeição anabólica. Por acaso nunca a faço. Acho que é Uhum. interessante fazer para ganhar massa muscular, para Uhum. manter o nosso corpo Eh, Depende do nutrido. número de refeições que a pessoa faça, depende de como é que é a sua agenda do dia a dia, mas acima de tudo, pronto, eu faço não por questões de ser a ceia, mas é por questões como o trabalho está primeiro, é tudo empurrado para a noite e, portanto, inevitavelmente, a última coisa que eu faço antes de me render e de fechar o dia é, Para é atingir ter as tuas aquela refeição. macros diárias é necessário essa refeição extra. Sim, claramente, eu preciso. Pronto, exatamente. Idealmente gostaria de fazer essa refeição tipo no mínimo 1 hora ou 2 antes de deitar, mas É pronto, complicado. esse É. momento chegará. E, e no fundo eu queria salientar isso, que acho que é importante a pessoa ter uma proteína rica, portanto não de absorção rápida, portanto a carne vermelha se calhar seria adequado para comer à noite. Gordura, tento meter fontes ricas de gordura saturada, para sustentar a produção hormonal que possa acontecer durante o sono e também outra vez para a saciedade. Um, e pronto, eu meto hidratos de carbono porque eu preciso de atingir essas macros por dia, mas se eu conseguisse não meter, e porque o meu conceito de recuperação do glicogênio muscular não consegue acontecer só numa refeição pós-treino. Essa refeição antes de dormir é a minha segunda refeição pós-treino, portanto tenho que fazer mais um reforço de hidratos para Ok, conseguir sustentar a exatamente. regeneração, a glicogênese. Queres então agora, se calhar, passar àquela fase do cálculo de calórico ou não? Sim, sim, sim. Eu ia sugerir isso mesmo. Yeah. Pronto, então,
A Como é pessoa óbvio, nós. numa fase inicial não tem que estar numa de pesar a comida. Acho que o importante, acima de tudo, é a pessoa reestruturar a sua dieta, a tentar começar a comer de forma saudável e funcional e não ir atrás daquilo que seja o apetite, a gula, ir atrás dos prazeres corpóreos, porque a pessoa vai conseguir ter prazer, de comer bem, a pessoa ter prazer de saber que está a fazer o melhor para si e vai de facto encontrar um palato, vai descobrir um prazer a comer as comidas que não tinha antes, que antes que a pessoa pensava que comia em esforço, de repente a pessoa vai sentir esforço é quando sair muito do seu regime normal. Exatamente. E nem que seja um prazer de como te sentes, porque tu vais te sentir muito melhor se comeres Exatamente. limpo do Uhum. que comeres porcaria e vais sentir um boost na energia, vais sentir um boost do cognitivo, vais sentir, portanto, muito melhor no geral. Tal e Portanto, qual. acho que Uhum. esse prazer compensa qualquer prazer, Yeah, talvez, de yeah. comida. Não sempre, porque eu sei que às vezes é difícil resistir a Sim, umas sim, boas sim. cheat meal, mas E nem faz sempre é parte uma também uma tentativa. refeição de vez em quando, uma Faz. festa de anos ou uma É. coisa assim do género, portanto, Sair, uma jantarada com o pessoal. sair ali do registro. Um, Nem todos os restaurantes cumprem os nossos requisitos nutricionais, né? Portanto, de vez em quando tem Epá, que se ir for um. um restaurante, vou a um restaurante, não me preocupo com isso, quase. A Yeah, única coisa também, que eu me preocupo é comer proteína suficiente e de resto é também. o que vier. Exato, exato. Yeah. Pronto, então Bom. aqui, como é óbvio, é necessário, não é necessário, como estávamos a dizer inicialmente, pesar, portanto é mais importante criar esta rotina e esta consistência em comer bem e comer os alimentos Uhum, certos, mas uma uhum. vez que isto já está integrado na nossa rotina, acho que é importante, se calhar, começar a contar calorias. E porquê? Porque devemos saber onde é que estamos no nosso intake calórico, portanto, o nosso corpo, só por existir, gasta uma determinado número de calorias, e se estamos a Uhum. comer muito mais calorias do que esse metabolic Valor rate, basal, né? exatamente, pronto, em inglês sai melhor. Metabolismo basal é um metabolismo, portanto, que é o É número o de mínimo que a calorias, gente precisa para exatamente, pronto. sobreviver. Uh, estamos a comer muito mais calorias que o nosso metabolismo basal, vamos ficar gordos. Portanto, não vamos só ganhar músculo, vamos ganhar muita gordura. E, portanto, é bom Uhum. controlar isto de forma a criar um equilíbrio para conseguirmos controlar o ganho muscular e o ganho de Sim. gordura para tentar não comprometer muito uma coisa com a outra. Uhum. E dito isto, Jerónimo, tens aí uma fórmula interessante para calcular o teu metabolismo basal? Sim, pronto. A forma clássica é do Harris Benedict, que é que tem sido mais usada já há algumas décadas. E eu tenho aqui a equação para homens e para mulheres. Não sei se vale a pena escrever aqui no. É assim, nós depois podemos deixar aqui o link na descrição. Vai ficar É, o link é na melhor deixar o descrição, ali em link. baixo. Exato. Yeah. Portanto, depois é aceder aí ao link. Basicamente, Uhum. esta fórmula vai calcular as calorias necessárias diárias e para cada pessoa individualmente, tendo em conta o teu peso e a tua altura, e depois também tendo em conta a tua atividade física. Vais ter ali Exato, isso é muito importante. exatamente, vais ter um valor para a tua atividade física que vais multiplicar as tuas calorias de forma a criares aí um cálculo mais assertivo Uhum. das calorias. E, e precisamente está no cálculo desse fator de atividade física, tem uma grande variabilidade do seu rigor e que, para mim, ridiculariza um bocadinho a precisão com que certos nutricionistas tendem a dar as suas, pronto, as suas recomendações nutritivas, porque a pessoa diz que é sedentária e, portanto, então leva lá um índice de atividade de 1,2, pronto. Mas se calhar o 1,3 seria mais adequado, ou 1,4 ou 1,1, e portanto a pessoa está ali a calcular tipo à unidade as calorias que come por dia, quando na realidade a gente não está a conseguir ter esse rigor na aferição da atividade e do dispêndio energético real que a pessoa tem. Portanto, é bom a pessoa meter isso em perspectiva, que é tudo um bocadinho aproximado, Subjetivo, exatamente. e que o índice de atividade é o que vai multiplicar pelo nível calórico basal que a pessoa tem. Portanto, o normal é o Exatamente. calórico ser basal ser tipo 2/3 ou 3/4 daquilo que a pessoa tem que comer por dia, mas se a pessoa tiver um trabalho muito ativo, tipo trabalhar
nas obras 10 horas por dia, ou na agricultura, aí o seu índice de atividade já vai ser 1,8 ou mesmo 2,0. Se a pessoa exatamente. for um PT ou for uma pessoa que der aulas de grupo de cycling, der 3 4 aulas por dia e depois ainda fizer o seu treino, mais uma vez, índice de atividade 2,0 ou mais. Acima de Exatamente. tudo, depende muito daquilo que a pessoa fizer durante o dia e isso é muito, muito difícil de medir com rigor, porque ficamos com um índice de multiplicativo de um valor unitário e um valor decimal e estamos a comprometer valores de milhares de calorias, ou não saber isto com grande rigor, né? Porque é impossível medir com rigor. É impossível, eu acho que é impossível medir com Impossível. rigor. Um conselho que eu dou sempre é, quando estamos a começar a musculação, começar com as calorias que nos dão de manutenção e Uhum. ver como é que o nosso corpo reage a essas calorias de manutenção. Se estamos a ganhar Exato. peso, se não estamos a ganhar peso, estamos a perder peso, Tal e qual. e aí conseguimos ter um bocadinho a noção, Tal e mais certa qual. do que é. Mas atenção, mesmo tendo esse valor, o timing das refeições vai ditar também. Portanto, isto não é tanto calorias in, calorias out. Sim, Varia sim. montes de coisas, portanto, é muito subjetivo, como estavas a dizer. Muito Uhum. rapidamente, há um estudo que foi feito com dois grupos de atletas, exatamente a comerem a mesma. Portanto, foi calculado as calorias necessárias, tinham a mesma Uhum. atividade física, estavam a comer os dois a mesma quantidade de comida, mas um estava a fazer jejum intermitente e o outro não. O jejum intermitente perdeu peso, não reduziu em nada a sua performance física, Sim. mas perdeu peso, gordura. Uhum. Pronto, o outro Uhum. manteve. Excelente. Portanto, aí estamos a comer as mesmas calorias, mas num grupo estamos a perder peso. Portanto, isto é Claro. muito subjetivo, como É isso, estava. é isso. Yeah, yeah. Tal e qual. Há muitas coisas a variar, muitas coisas em jogo. Mas É, acima de tudo, as coisas mais fiáveis é a fita métrica, a balança e o espelho também um e o bocadinho, quando a espelho. pessoa já estiver Portanto, em condições de medir. esta forma vai-vos dar um set point para vos guiar, Claro. mas pronto, não quer dizer que seja Mas tem que 100% ser certo. ajustada depois Tem de com ser a realidade. ajustada conforme Yeah. os resultados que vão tendo. E é importante o próprio perceber, a conhecer-se melhor a si próprio, sentir quando é que comeu demais, quando é que se calhar permite se calhar comer um bocadinho mais. Acima de tudo, a pessoa tem que começar a ganhar sensibilidade para se sentir a si própria e com base nisso ir otimizando a sua dieta com base no, pronto, naquilo que é o objetivo, se é ganhar ou Exatamente. perder peso. Temos só mais 5 minutos, portanto temos de acelerar aqui. Ok, vamos falar então. Pronto, acho que a pessoa pode se entreter a fazer uma estimativa das suas necessidades calóricas diárias nestas equações, mas mais uma vez levar a coisa na desportiva. Acima de tudo, a pessoa tem que otimizar a escolha alimentar e depois, Exatamente. quando já tiver um nível sólido, começar então a contar as calorias quando assim o justificar. Contando Hum, as calorias, para bulk, como é que aconselhas ser a divisão das macros e para secagem, como é que aconselhas ser a divisão das macros? E isto de uma forma geral, num panorama geral, não, depois é claro que cada uhum. um vai utilizar, vai fazer Para bulk, individualmente. eu aconselho tipo 1,2 do seu valor tipo normal para manutenção. Eu multiplico por 1,2. Portanto, se a pessoa tivesse que comer 5.000 calorias por dia, vezes 1,2, a pessoa teria que comer 6.000 por dia. Ok. Eu acho interessante 1,2 ou 1,25. começar com 1.1, aumentar, ver para onde é que vais, aumentar para 1.2, e depois talvez o 1.25, porque Ok. escalar devagarinho em vez de estar a aumentar, Uhum. porque o corpo habitua-se a Sim, tudo, o corpo habitua-se a estímulos e se estamos a dar um habitua. estímulo imediatamente, acho que é mais Sim, se interessante for ir progressivo é devagarinho. capaz de conseguir a pessoa não engordar tanto, não é? Se a pessoa Exatamente. começar, yeah. O Yeah. metabolismo É só adapta-se e a mesmo por pessoa aí. consegue ter na mesma o proveito de ter sobrenutrição sem ter a consequência da sobrenutrição que é o engordar. Exatamente. Yeah. E E se para calhar além de até ter demasiada que o produção teu de corpo. serotonina que pode deixar a pessoa mole, né? Também, Também. também. E É para muito. além do que o teu corpo se vai adaptar ao 1.1, portanto vais crescer porque já estás em excesso calórico e depois vai se Uhum. adaptar novamente ao 1.2, sendo que pondo 1.2 vai criar uma adaptação até 1.2 e depois vai ali criar um platô Uhum. imediatamente. Portanto, acho Uhum. que Sim, é uma sim, questão de sim. experimentar e ver o que é que resulta melhor É. para vocês, mas pronto, Yeah. estamos Para só aqui a dar. cortar, eu claramente ia para o 0,9 e não fazia também Yeah, nessa ótica de não querer matar o metabolismo.
também acho que é importante a pessoa não fazer tipo uma coisa sustentada e ir logo para o 0,8, porque o metabolismo basal vai inevitavelmente também baixar, portanto a pessoa tem que fazer umas batotas com um cheat meal ou ter algum tipo de truques para o metabolismo se manter elevado, mas ainda assim continuar a dar menos calorias. Um E truquezinho é perder peso não é de forma rápida, não pode ser rápido. adicionar um cardio de alta intensidade. É uma boa forma de Exato. aumentar o gasto calórico, portanto, fazemos Uhum. imediatamente aí um déficit calórico maior e estamos a manter o metabolismo lá em cima, porque não estamos a reduzir calorias e estamos a dar um estímulo ao nosso físico bastante intenso. Portanto, acho que Exato. é sempre uma boa Uhum. opção. Uhum. Ah, mais, Agora falando de alimentos específicos, em 2 minutos, que acho que sejam relevantes de mencionar, portanto, já falámos do abacate, do cacau também os também. benefícios, o cacau também é algo a incluir, também há que mencionar que o cacau também pode funcionar de estimulante, também tem um bocadinho de cafeína, muito pouco. Um, Canela também mencionaste, também muito Canela, bom. sim, é um bom tempero, que a canela funciona como uma coisa que simula o efeito da insulina, portanto, retira os açúcares no sangue e ou acumula como gordura ou como glicogênio muscular, Exatamente. portanto, acima de É uma tudo. forma de estabilizar a insulina e os açúcares no É, sangue, exatamente. uhum. É muito bom. E também ajuda na digestão da fruta, portanto, é um bom aliado. O Depois temos açafrão é um açafrão. excelente anti-inflamatório, não só a nível de reduzir a inflamação por causa das lesões, mas também prevenir problemas de demência e Alzheimer's e essas doenças do foro psicológico. Está mais provado que a Índia é o país com per capita com menos incidência de doenças do foro psicológico e eles têm na sua base o açafrão. Uh, Depois cebola e alho. Estávamos a falar aqui, um bom suporte yeah, às nossas hormonas. para a produção hormonal, Exatamente. E tem que ser comido cru, cru. sempre. Sim, Yeah. cru. Eu gosto de cru. Além de Eu cebola. também. Yeah. Criam ali se calhar um mal desagradável, mas, Um hálito desagradável, exatamente, mas mas pronto. os benefícios são, Então, são superiores. Yeah. e, e mais? Chás, não é? Chá verde, chá Chá cavalinha, verde. O chá outro que roibo. tinhas, o Roy. Ok, já está outra vez aqui a gravar. Ok. E estávamos a Ainda falar muito estamos na linha rapidamente dos dos chás, alimentos. exatamente, Dos dos alimentos, alimentos. sim. Os É o, chás eu consumo por causa de efeitos de tipo detox e de ter um bocadinho de efeito de limpeza da pele, portanto é o chá verde e o chá de cavalinha e vim a saber também recentemente que o chá rooibos também é muito rico em minerais diversos, portanto é interessante para atletas e também a combinação de só um cheirinho de rooibos fica um bocadinho doce, tem um aroma já assim adocicado, portanto substitui perfeitamente o açúcar, que claramente não era para pôr açúcar de maneira nenhuma, mas se a pessoa quiser meter exatamente. um aroma mais doce, mete um pau de canela no chá e um bocadinho de rooibos com o seu chá preferido e já melhora bastante. Portanto, Um bom adoçante também, que é excelente para a tua saúde, que é o prebiótico inulina, que é uma fibra uhum, não solúvel que te vai trazer imensos benefícios porque alimenta a tua flora intestinal. uhum. E espera aí que isto aqui saiu, peço desculpa. E inulina, é o Inulina, suplemento. Uhum. exatamente, pronto. E só traz benefícios e é doce, é E a doce, relativamente doce. isso é bom. Portanto, é um Uhum. adoçante, sim, Uhum. bastante bom para pôr no chá ou Ok, uma coisa. Não é super potente, é um adoçante que vai deixar as coisas super sim. doces, mas dá ali um Uhum. saborzinho doce. Pronto, também um alimento extra que podes adicionar aí à tua Yeah. dieta. E que não conta como calorias, a pessoa Não conta pode como comer calorias, na refeição. exatamente. Outro alimento funcional para atletas é o café, né? Café, exatamente. Yeah. Tem boas gorduras, está Força de cheio de qualidade. fitonutrientes, tem a Uhum. cafeína. Uhum. E portanto, como pré-treino, acaba por ser também muito bom, por ter outras implicações também depois na Uhum. sensibilidade. Se a pessoa só tiver para aí virada para comer um café por dia, será pré-treino, né? Claramente. Aconselho sim, eu não aconselho beber Yeah. café logo a primeira coisa pela manhã, porque o nosso corpo Uhum. tem
o acordar despertar natural em que libertamos, temos um pico de cortisol natural e estar a estimular esse pico de cortisol com cafeína não é todo Exato. bom para nós. Portanto, Yeah. tomar o café se calhar à meia da manhã ou com pré-treino seria o ideal. Um E bocadinho antes. pré-treino, 1 hora antes do treino e não 5 minutos, né? Exatamente, Porque sim. aquilo não é instantâneo. Yeah. Não é instantâneo e depois também tu queres que no final do treino os níveis de cafeína no teu corpo estejam mais baixos Tal e qual. para quando comes a tua refeição pós-treino teres potenciares ao máximo a tua hipertrofia e se ainda tiveres muita cafeína no teu corpo pode Desinibe a síntese proteica, né? É quase um exatamente, antinutriente. por desinibir a síntese proteica. O que é bom antes do treino, porque o treino também desinibe a síntese proteica, para te deixar mais sensível, e se estivermos a criar essa sensibilidade ainda maior ao adicionar cafeína, um pós-treino bem feito vai ter mais hipertrofia. Claro. Mas lá está, depois também deve ser tomado 1 hora pelo menos antes do treino. Até Sim, 2 horas. sim. Até 2 horas, para ter a 2 horas, certeza. acho que ainda está lá. Cafeína pode ficar no teu corpo até 4 horas. Claro que com o treino aquilo vai-se embora tudo mais rápido, que vais a acelerar Sim. tudo. Portanto, 1 hora eu acho que é razoável. Acho 1 que 1 hora hora. tens razão, acho que é razoável, sim. Ok. E mais super alimentos, entre aspas ou não entre aspas. Gengibre, se quiser adicionar um bocadinho de gengibre às vossas Gengibre, excelente. refeições, também é Sim, excelente. sim. É também anti-inflamatório. Yeah. Exatamente. É excelente para prevenir constipações e tipo um bom remédio natural se a pessoa já estiver constipada, só mastigar um bocadinho de gengibre na boca. E cebola também. E cebola também. Cebola também. Exatamente. Yeah. Portanto, se estiverem Mais doentes, uma vez tem que ser gengibre fresco e não é tipo o gengibre em pó, que não deixa de ser um tempero que já está todo oxidado. Aquilo exatamente. já... Gengibre só tem a cor, não é? Nem sabor É tem suplente. quase. Yeah. Ah, Pimenta, tipo especiarias picantes que também aceleram um bocadinho o metabolismo, não é? mas pimenta, Malagueta, piripiri. isto, vou só dar esta dica muito rapidamente para ser transversal a tudo, a todos os alimentos que comem, sobretudo vegetais e leguminosas. Vejam e pesquisem na internet o conteúdo de oxalatos e de lectinas. Há muitos alimentos que nós achamos que estamos a comer que são bons para nós, mas por terem altos níveis de oxalatos e de lectinas, acabam por ser mais prejudiciais do que bons. E a pimenta é um deles. Acho que são oxalatos que a pimenta tem e não sabia. A pimenta preta tem bastantes oxalatos, o que não é nada bom para nós. Todos os tipos de pimenta. A pimenta preta foi o que eu li, se não estou em erro. Ok. Mas, Yeah. Que é o principal. posso tirar essa dúvida a limpo e no próximo podcast deixo a Ok. informação com mais clareza. Mas isso também Mas está sim, nas malaguetas e nos piripiris e no... não sei, não sei, não sei, não sei. Ok. Mas pesquisem sempre, mesmo nos legumes e leguminosas, porque, por exemplo, tem a couve. Qual é que é o outro que não é couve, que é parecido com a couve? Kale. Kale. Que é o Aquela é quê? uma que afinal não é assim tão Exatamente, saudável mas como qual o é o nome em suposto. português? Não sei o nome em português. Pronto, eu também não. É, Pronto, agora é Kale. complicado, mas Pertence a à kale, família das sim, couves, é uma brássica também. é Mas algo é um... que se achava muito saudável e bom e não é nada. E Pronto. afinal já não é. Afinal, não é assim tão bom. Yeah. Há um grupo de alimentos que estão incluídos nas dark shades, que são alimentos muito ricos em lectinas e pronto, e esse é um deles. Tomates é outro também. Yeah. Yeah. Pronto. Portanto, tenham atenção a isso, pesquisem sempre um bocadinho antes de fazerem as vossas escolhas alimentares, conteúdo de lectinas e oxalatos e guiem-se por aí um bocadinho. Mais Não sei se tens por hábito de comer cogumelos, mas cogumelos também têm um perfil de micronutrientes interessante, apesar de ser também mais uma vez difícil garantir a sua produção de forma saudável e segura. Mas cogumelos, conceptualmente o cogumelo não tem calorias, tem. cogumelos considero até ser um super alimento. Yeah, eu Não também. gosto, pessoalmente, não Uhum. gosto do sabor, mas Uhum. para quem não gosta, se quiserem comprar um suplemento com aquelas misturas de cogumelos todas, é muito, muito, muito bom, até para o vosso cérebro, para prevenir Alzheimer e tudo mais. É pá, excelente. Comam muitos cogumelos porque é muito bom para vocês. E também para o sistema gástrico, não é? Aquilo é Sistema um fungo, gástrico, tudo. portanto alimenta também os nossos fungos e bactérias que a gente tem no corpo.
E O portanto cogumelo é mesmo muito bom. E eu muito gostava de bom. gostar mais de cogumelos, porque Uhum. Yeah. realmente. É uma comida que, tipo, mais uma vez, em termos calóricos, custa, tipo, muito para aquilo que alimenta, mas lá está, a gente estamos a comer isto pela saúde, né? Exatamente. E não propriamente pelas calorias, isto não é arroz. Portanto, é bom, é um bom vegetal, um pseudo, é um fumo, pronto, para juntar ao cabaz de vegetais que a pessoa já come, Exatamente. se estiver para aí virada. E, portanto, é também, mais uma vez, comer quase que à descrição. Olha, visto que estamos aqui com mais com um bocadinho mais tempo, isto já se está a prolongar muito, mas visto que estamos um bocadinho mais tempo, tens alguma ideia da percentagem de proteína, de hidratos de carbono e de gorduras que deve ser feito eh, dentro das tuas calorias? Imagina 60% de proteína, 30% de hidratos de carbono, 10%. Uhum. O que é que tu aconselhas para bulk e para cortar? Se tiveres esses valores em mente. Normalmente a proteína costuma ser tipo dado à proporção do peso corporal da pessoa, né? Como E eu não faço propriamente também. em percentagem. Yeah. E portanto não sei o que é que resulta em termos de percentagem. Sei que tipo me rejo pelo valor de 2 gramas por 2 quilo, no mínimo, ou, 3 o 2 ideal. ou 3 gramas por quilo de peso corporal. E tipo, o resto dos hidratos de carbono e da gordura depende um bocadinho do dia em concreto, se eu tiver treino, se for um dia que eu só faço uma refeição ou não. E da, Mas da fase em que estamos, da fase de bulk ou de cut, também vai influenciar depois sim. aí o. Uhum. Mas eu imagino que, pronto, se eu fizer 300 gramas de proteína, vezes 4 são 1200. Se fosse para 3000 calorias, isso dá tipo 40%. 40% de proteína, depois punha ou 40 ou 30% Hidratos, de hidratos e os restantes de gordura, portanto, acho ou que é uma boa 30 ou divisão, 20. sim. Costuma ser um ajuste que. Não É esquecer como que a eu gordura tem mais do dobro da densidade calórica do que os hidratos de carbono, né? Portanto, tem 9 gramas por. 9, 9 calorias por grama. Os hidratos só têm 4 calorias por grama. exatamente. Portanto, nós Os ao hidratos. estarmos a meter 30%, que parece que é muito de gordura, em termos de gramas não é assim muito, Não. porque lá está, É como a assim, a gordura é muito densa, gordura é muito, muito fácil de atingir. Nós pomos muito, uma colher de azeite ou 2 colheres de azeite na refeição para temperar e se calhar já exato, atingimos 50% da gordura por dia. exatamente. Portanto, Yeah, a gordura é mesmo muito fácil de atingir. Aliás, é fácil, é tão fácil que é preciso ter muita atenção para não ultrapassar, tal e qual. porque é Uhum, normalmente mesmo nesse ponto que as pessoas estão em excessos calóricos sem saber, que é uhum, nos temperos. Põe um exato. temperozinho aqui e ali, mas uma colher de sopa de azeite vai ter, Uhum. são o quê? São 15 gramas ou 20 gramas de azeite. São 15. 15 gramas de azeite, que são Yeah. 130 gramas de 130 calorias. 130 calorias. Portanto, Exato. Yeah. ali numa Fácil, colherzinha de azeite. Se fizermos fácil. duas, uma ao almoço, uma ao jantar, já são 200 e qualquer coisa, Yeah. e que isso já nos vai estar a fazer, se calhar, ganhar gordura quando não estamos à espera. Sim, sim. E quem tem por hábito fritar os seus bifinhos de frango e isso assim também está a Exatamente. absorver mais gordura aí. Exatamente. Mais um bocadinho, e é tudo a somar. Eu acho que atualmente a minha dieta deve estar a comer tantas calorias da gordura como dos hidratos de carbono, porque eu de facto como muita gordura. E diria que deve estar nos 40 proteína, 30 de hidratos, 30 de gordura. Eu acho Assim que eu vou e estou funciona bem. sensivelmente no mesmo registro. Uhum, E, e se estivesse a cortar e se estiver a secar, não mudaria muito esse rácio. uhum, Talvez só reduzisse era a quantidade de gorduras overall e a quantidade de hidratos um bocadinho para reduzir as proteínas. Se uhum. calhar até reduzia mais os hidratos do que as E de gorduras. reduzir os hidratos também. Sim, sim. Não, Exato. reduzia se calhar o dobro, a quantidade, 2 vezes os hidratos para um da gordura. Acho Pois, que é certo. essa a redução mais inteligente a fazer. Claro que sim. Ahm, Uhum. e A gente pronto, precisa da gordura para a saúde. É que exatamente. os hidratos de Pronto, carbono são mera energia rápida. Os exatamente. hidratos de carbono, em termos de saúde, ainda têm muito que provar. Pronto. Portanto, é assim, se tiverem a começar agora, preparem-se bem, façam uma boa despensa, façam um bom planeamento, para não vos faltar comida em casa, Uhum, comam de forma inteligente
tentem comer boa comida, não comam coisas processadas, aumentem o intake de proteína, vocês vão ter de aumentar também, porque muito possivelmente a quantidade total de comida que vocês vão comer, até porque como estou a comer comida com mais qualidade, para comerem as mesmas calorias vão ter de comer mais quantidade, que é normalmente assim que funciona. Porque os alimentos processados são muito ricos em calorias e, portanto é mais fácil atingir as macros nesse aspecto. Incluo muitos vegetais, acima de tudo. Os Muitos vegetais vegetais, têm benefícios de fibra, a fibra tem benefícios que extravasam a imaginação das pessoas, inclusive a própria produção hormonal pode ser incentivada com mais fibra. Portanto, há a ser umas certas bactérias que estão no intestino que, quando elas são estimuladas, fomentam a produção hormonal, que é uma exatamente. forma indireta de conseguir estarmos bem afinados metabolicamente, é comer pronto, volume de vegetais. Para além de Em que todas as é vitaminas substituído. presentes também que vão Claro que suportar sim, depois claro que as sim. nossas hormonas também. É sempre bem-vindo. Yeah. Ah, adicionem aqueles alimentos que nós falámos, aqueles, digamos, superalimentos, para dar um Uhum. boost aí à nutrição das vossas refeições. Uhum. E pronto, E e façam isso, experiências também de acordo com vossas aquilo que sejam experiências. as vossas preferências de sabor, em termos digestivos. Se tiverem alguma intolerância, naturalmente vão ter que atualizar. Se começarem a ver que está a ser demasiado dispendioso para a vossa carteira, vão ter que forçosamente atualizar também, porque para comer bem e barato não é muito facilmente compatível. Tipicamente as comidas boas não são fáceis de fazer economias de escala e nunca ficam muito baratas, Mas portanto, depois também têm de ver o que é que vale a pena para vocês. Se calhar deixar de comer fora 2 ou 3 dias para ter dinheiro para investir numa alimentação pois, decente e se calhar deixar de sair à noite para beber álcool e gastar yeah. dinheiro nisso. Ah, portanto, veja o que é que pesa mais, o que é que vos interessa Uhum. mais nesse aspecto. Acho que E mesmo que a é pessoa, a priori, antes da experiência, consiga se precipitar, acima de tudo, dê o benefício da dúvida e tenham uma experiência de um mês, tipo, olha, este mês vou tentar alinhar-me, vou exatamente. abdicar de fazer isto e aquilo que eu fazia, mas que não me dá nada para a minha vida. Portanto, e a pessoa depois vai ter uma sensação diferente do seu próprio ser quando está a comer bem. E vejam se vocês se sentem gratificados e recompensados de estar a comer bem. E vejam se vale a pena manter nesse regime ou se querem Nesse voltar regime. para o que tinham antes, Exatamente. fazer uma refeição mais atalhada e fazer o resto das coisas da vida que sentem que têm valor para vocês. Pronto. Ao É início, muito só subjetivo. Só aqui uma dica muito, muito rápida ao início: guiem-se pela balança e pelo espelho, Uhum. pesem-se regularmente, vejam quanto peso é que estou a ganhar. Se estiverem a ganhar mais de 1 quilo por semana, pá, é demasiado, estão a ganhar gordura de Uhum. certeza absoluta. Uhum. Portanto, se estiverem a ganhar, também depende do vosso tamanho, mas acho que meio quilo, até meio quilo é razoável e é positivo estar a ganhar meio quilo por semana, talvez. Uhum. Ou é demasiado já também. Não sei, não, acho que é ok. Meio quilo é Pronto. tolerável. Yeah. Isto Não numa durante fase, muitas semanas, naturalmente, né? Mas nas exatamente, pronto. primeiras 4 ou 6 semanas, meio quilo por E semana, sim, eu estou a falar neste primeiro período de adaptação inicial, acho que é natural que ganhes claro. pelo menos, no mínimo, 1 quilo por mês. Se não estiveres a Sim, sim, ganhar um sim. quilo por mês é porque estás a fazer alguma coisa errada, tens de mudar aí Uhum. ou o teu treino ou as tuas calorias, sobretudo as calorias possivelmente, porque se não estás a treinar bem Exato. e não estás a aumentar peso, significa que não estás a comer bem também de certeza, porque eh, Uhum. tens de aumentar as calorias. Não tenho medo de aumentar Claro. as calorias, mas que vão controlando sempre o peso. Um, e vocês conseguem sempre comer mais do que aquilo que pensam. Ao início tem sempre Uhum. aquela coisa, não consigo comer mais, estou a comer já ao máximo que consigo e não ganho peso. Não, Uhum. podes comer mais. Claro, claro. Yeah, Com mais. claramente. Com Yeah. mais Tens consegues. estômago. Se queres crescer, com mais. É Tem que basicamente é haver forcezinha. proporcional. Yeah. Tem que se comer um bocadinho à força Não às penses vezes. que tenhas um limite genético natural que, ok, já atingi em 6 meses. Não. Aumenta a Não. comida, aumenta a Uhum. intensidade de treino. Uhum. Ah, o nosso corpo surpreende bastante, Yeah. acredita. É verdade. E Temos de pronto, estar dispostos a isso. acho que E por hoje pronto, é é um tudo. bocadinho isso. Acho que esta foi uma abordagem já bastante abrangente do que é nutrição para iniciados e Acho que batemos temos que continuar com os outros tópicos. nos pontos principais aqui. Acho que está tudo. Uhum.
Está tudo aqui. Eu gostava de ter tido um podcast destes, com esta informação. Quando eu estava a iniciar a musculação, tinha-me poupado muitas horas e muitas Yeah, dores de cabeça. exato. Portanto, É assim, é assim. faz parte. Agora, pronto, está feito então. Então vá, Fica até mais um. breve então. Então vá. Excelente. Excelente. Um Um abraço, abraço. bom dia. Até logo.